Temos, de acordo com isso, três formas principais de casamento que, em grandes traços, correspondem aos três estágios principais do desenvolvimento humano. Ao estado selvagem corresponde o casamento grupal, à barbárie o casamento do par, à civilização a monogamia, complementada pelo adultério e pela prostituição. Entre o casamento do par e a monogamia se intercalam, no estágio superior da barbárie, o poder dos homens sobre as escravas e a poligamia. Como toda a nossa exposição demonstrou, o progresso que se evidencia nessa sequência está vinculado à peculiaridade de que pouco a pouco foi retirada das mulheres, mas não dos homens, a liberdade sexual do casamento grupal. E de fato o casamento grupal persiste até hoje para os homens. O que no caso da mulher é crime e tem graves consequências legais e sociais, no caso do homem é tido como honroso ou, na pior das hipóteses, como mácula moral leve, da qual se trata com humor. Porém, quanto mais o heterismo tradicional se modifica em nossa época pela produção capitalista de mercadorias e se adapta a ela, quanto mais ele se transforma em prostituição escancarada, mais desmoralizante é o seu efeito. E precisamente ele desmoraliza bem mais os homens do que as mulheres. A prostituição degrada, entre as mulheres, apenas as infelizes que sucumbem a ela, e mesmo estas em um grau bem menor do que se imagina. Em contraposição, ela rebaixa o caráter de todo o mundo masculino. Assim, em 9 dentre 10 casos, o noivado prolongado constitui uma escola preparatória completa para a infidelidade conjugal. Hoje caminhamos para uma revolução social em que desaparecerão os fundamentos econômicos da monogamia existentes até aqui, bem como os de seu complemento, a prostituição. A monogamia surgiu da concentração de grandes quantidades de riqueza em uma só mão, mais precisamente na de um homem, e da necessidade de legar essa riqueza aos filhos desse homem e de nenhum outro. Para isso, era requerida a monogamia da mulher, não do homem, de tal maneira que essa monogamia da mulher não impediu a poligamia aberta ou dissimulada do homem. Porém, a iminente revolução social reduzirá ao mínimo toda essa preocupação com a herança ao transformar ao menos a parte imensamente maior da riqueza duradoura e hereditária, os meios de produção, em propriedade social. Ora, dado que a monogamia surgiu por causas econômicas, será que ela desaparecerá quando essas causas desaparecerem? Com uma boa dose de razão, podemos responder: ela não só não desaparecerá, como só então se realizará plenamente, pois com a transformação dos meios de produção em propriedade social, desaparecerá também o trabalho assalariado, o proletariado e, portanto, a necessidade de que certa quantidade, estatisticamente calculável, de mulheres se entregue por dinheiro. A prostituição desaparecerá e a monogamia, em vez de sucumbir, finalmente se tornará realidade também para os homens. A situação dos homens, em todo caso, mudará bastante, mas também a das mulheres,
e de todas as mulheres, experimentará uma mudança significativa. Com a conversão dos meios de produção em propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. A economia doméstica privada se transformará em indústria social. A criação e a educação das crianças serão assunto público. A sociedade cuidará de todas as crianças igualmente, sejam elas nascidas no matrimônio ou fora dele. Desse modo, acabará o temor das consequências, que hoje é o fator social mais importante, tanto moral como econômico, que impede uma moça de se entregar sem ressalvas ao homem que ama. Não seria isso motivo suficiente para o surgimento gradativo de uma relação sexual mais desinibida e, desse modo, também de uma opinião pública menos severa a respeito da honra virginal e da desonra da mulher? E por fim, não vimos que no mundo moderno, monogamia e prostituição são de fato opostos, mas opostos inseparáveis, polos da mesma condição social? A prostituição poderá desaparecer sem arrastar a monogamia para o abismo? Nesse ponto, entra em ação um novo fator, que na época em que surgiu a monogamia, existia, quando muito, embrionariamente, o amor sexual individual. Antes da Idade Média, não se pode falar de amor sexual individual. É óbvio que a beleza pessoal, a intimidade, as afinidades, etc., despertavam em pessoas de sexos diferentes o desejo da relação sexual, e não era totalmente irrelevante nem para os homens nem para as mulheres, com quem teriam essa que é a mais íntima das relações. Mas daí, até o nosso amor sexual, ainda há uma distância imensa. Na antiguidade, os casamentos são contratados pelo pai e pela mãe, e os envolvidos se adaptam tranquilamente. O pouquinho de amor conjugal que a antiguidade conhece não é inclinação subjetiva, mas dever objetivo, não é base, mas correlato do casamento. Na antiguidade, as relações amorosas no sentido moderno do termo ocorrem fora da sociedade oficial. Os pastores, cujas alegrias e sofrimentos amorosos são declamados por Teócrito e Mosco, ou por Longo em seu Dáfnis e Cloé, não passam de escravos sem nenhuma participação no Estado, na esfera vital dos cidadãos livres. Além desses amores entre escravos, encontramos envolvimentos amorosos apenas como produto da dissolução do mundo antigo em declínio, mais precisamente com mulheres que também se encontram à margem da sociedade oficial, com heteras e, portanto, com estrangeiras e libertas. Em Atenas, às vésperas de sua ruína, e em Roma, no período imperial. Se realmente aconteceram envolvimentos amorosos entre cidadãos e cidadãs livres, isso se deu unicamente por meio do adultério. E o amor sexual, tal como o entendemos, era tão irrelevante para o velho Anacreonte, o poeta clássico do amor na antiguidade, que ele não dava a mínima nem mesmo para o sexo do ser amado. Nosso amor sexual se diferencia essencialmente do simples desejo sexual, do eros, dos antigos. Em primeiro lugar, pressupõe que o amor seja correspondido pelo ser amado. Nesse aspecto, a mulher está em pé de igualdade com o homem, ao passo que no caso do eros antigo,
nem sempre ela é consultada. Em segundo lugar, o amor sexual possui uma intensidade e uma duração tais que a falta da posse sexual e a separação são encaradas pelas duas partes como um grande infortúnio, quando não o maior de todos. Para se possuírem mutuamente, eles jogam alto, apostam até a vida, o que na antiguidade acontecia, quando muito, no caso do adultério. E por último, surge um novo parâmetro moral para avaliar a relação sexual. Já não se pergunta apenas se ela aconteceu dentro ou fora do matrimônio, mas se teve origem no amor correspondido ou não. É compreensível que na praxis feudal ou burguesa, esse novo parâmetro não tenha tido melhor sorte do que os demais parâmetros da moral. Ele é ignorado. Mas tampouco teve pior sorte. Ele é reconhecido com os demais, na teoria, no papel. E por enquanto, mais do que isso, ele não pode pedir. A Idade Média parte do ponto em que a antiguidade interrompeu suas experiências com o amor sexual, o adultério. Já descrevemos o amor cavalheiresco que deu origem às albas. Desse amor que visa romper o casamento, ao amor que visa fundá-lo, há um longo caminho que a cavalaria não chegou a trilhar até o fim. Mesmo quando passamos dos frívolos povos romanos para os virtuosos germanos, encontramos na canção dos Nibelungos que Kriemhild, apesar de tão apaixonada por Siegfried, quanto ele por ela, ao ouvir o anúncio de Gunther de que a prometera a um cavaleiro que ele próprio não conhecia, responde simplesmente: não é necessário que me peçais nada, sempre procederei como me ordenastes, como me ordenardes. Casarei de bom grado, meu senhor, com aquele que me concederdes por esposo. Nem sequer lhe ocorre que seu amor possa ser levado em consideração. Gunther pede Brunhild em casamento, e Etzel pede Grimhild sem nunca as terem visto. Da mesma forma, no Guthrum, Sigbante da Irlanda pede a mão da norueguesa Uti, Etel de Hegelingen, a de Hilde da Irlanda e por fim Sigfrid de Morland, Hartmut da Ormânia e Hervig de Sealand pedem a mão de Guthrum. E aqui, pela primeira vez, ocorre que esta se decide espontaneamente pelo último. Via de regra, a noiva do jovem príncipe é escolhida pelos pais dele, caso ainda estejam vivos. Do contrário, por ele próprio, mediante aconselhamento dos grandes feudatários, cuja opinião em todos os casos tem grande peso. Nem pode ser diferente, tanto para o cavaleiro ou barão, quanto para o próprio príncipe territorial, o casamento constitui um ato político, uma oportunidade de aumentar seu poder por meio de novas alianças. O interesse da casa deve decidir, não o arbítrio do indivíduo. Nesse caso, como o amor poderia ter a última palavra sobre a consumação do matrimônio? Não foi diferente com o mestre de corporação nas cidades medievais. Justamente os privilégios que o protegiam, os estatutos corporativos, eivados de cláusulas, as fronteiras artificiais que o separavam legalmente ora de outras corporações, ora de seus próprios colegas de corporação, ora de seus companheiros e aprendizes, já desenhavam um círculo estreito no qual ele podia procurar uma esposa adequada. E nesse complexo sistema,
decidir qual seria mais adequada não competia em absoluto à sua preferência pessoal, mas ao interesse da família. Assim, portanto, na esmagadora maioria dos casos, a consumação do casamento permaneceu até o fim da Idade Média, o que foi desde o princípio, isto é, um assunto que não era decidido pelos envolvidos. No início, as pessoas vinham ao mundo já casadas, casadas com todo um grupo do outro sexo. Nas formas posteriores do casamento grupal, houve provavelmente uma relação parecida, só que mediante um constante estreitamento do grupo. No casamento do par, a regra é as mães combinarem o casamento de seus filhos e filhas. Também nesse caso, consideraram-se os novos laços de parentesco que proporcionarão ao jovem par uma posição mais influente na gens e na tribo. Com a preponderância da propriedade privada sobre a propriedade comum e o interesse na transmissão da propriedade por meio de herança, o direito paterno e a monogamia passaram a reinar. Foi então que o casamento se tornou inteiramente dependente das considerações econômicas. A forma do casamento mediante compra desaparece. O negócio é feito de modo cada vez mais intenso, de modo que não só a mulher, mas também o homem passa a ter um preço, não por suas qualidades pessoais, mas por suas posses. Desde o início, na praxis das classes dominantes, era algo insólito que a afeição recíproca fosse a razão preponderante do casamento. Isso aconteceu no máximo no romantismo ou entre as classes oprimidas, que não contavam. Essa era a situação que a produção capitalista encontrou quando, a partir da era dos descobrimentos geográficos, se preparou para dominar o mundo por meio do comércio mundial e da manufatura. Pode-se imaginar que esse modo de consumação do casamento tenha sido excepcionalmente adequado a ela, e de fato foi. E, no entanto, a ironia da história mundial é insondável. Foi ela que abriu a brecha decisiva nesse modo de matrimônio. Ao transformar todas as coisas em mercadoria, ela dissolveu todas as relações tradicionais advindas de tempos antigos, substituindo o costume herdado e o direito histórico pela compra e venda, pelo contrato livre. Foi nessa linha que o jurista inglês H.S. Mayne acreditou ter feito uma descoberta extraordinária ao dizer que todo o nosso progresso em relação às épocas passadas foi que passamos from status to contract, das condições transmitidas por herança para as condições voluntariamente contratadas, o que todavia já constava no Manifesto Comunista, na medida em que está correto. Porém, o ato de firmar um contrato requer pessoas capazes de dispor livremente de si mesmas, de suas ações e posses, e que se defrontem em igualdade de direitos. Criar essas pessoas livres e iguais foi justamente uma das obras principais da produção capitalista. No início, isso se fazia de modo semiconsciente, e ainda por cima, mascarado pela religião, mas a partir das reformas luterana e calvinista, consolidou-se o princípio de que o ser humano só é plenamente responsável por seus atos se os realizar em plena liberdade de sua vontade e de que era dever moral oferecer resistência a toda e qualquer coerção à prática de um ato imoral. Porém, como isso se coadunava com a praxis de consumação do casamento vigente até ali? Segundo a concepção burguesa, o casamento era um contrato, uma transação legal, na verdade, a mais importante de todas,
pois dispunha sobre o corpo e o espírito de dois seres humanos por toda a vida. Naquela época, ele de fato era consumado de modo formalmente voluntário. Sem o sim dos envolvidos, não havia jeito. Porém, todos sabiam muito bem como se chegava a esse sim e quem eram os casamenteiros propriamente ditos. Mas, se os demais contratos se exigia liberdade real de decisão, por que não também para este? Por acaso os dois jovens que deviam formar um par não tinham também o direito de dispor livremente de si mesmos, de seu corpo e de seus órgãos? O amor sexual não virara moda graças à cavalaria, e em contraste com o amor adúltero da cavalaria. O amor conjugal não era a sua forma burguesa correta? Mas se era dever dos cônjuges amar um ao outro, não era igualmente dever dos que se amam casar um com o outro e não com outra pessoa? Esse direito dos que se amam não estava acima do direito do pai, da mãe, dos parentes e dos tradicionais casamenteiros e corretores de casamentos? Se o direito de livre exame pessoal irrompia, sem cerimônia, na igreja e na religião, como deter-se diante da insuportável exigência da geração mais velha de dispor do corpo, da alma, do patrimônio, da felicidade e da infelicidade da geração mais nova? Essas perguntas tinham de ser levantadas em uma época em que se afrouxavam todos os laços antigos da sociedade e se sacudiam todas as concepções herdadas. De um só golpe, o mundo se tornara quase 10 vezes maior. Em vez de um quadrante de um hemisfério, todo o globo terrestre se descortinava diante dos olhos dos europeus ocidentais, que se apressaram em tomar posse dos outros 7 quadrantes. E com as antigas e estreitas barreiras pátrias, caíram também as barreiras milenares do modo de pensar prescrito pela Idade Média. Tanto diante do olho interior quanto do olho exterior do ser humano, abriu-se um horizonte de amplitude infinita. De que valiam para o homem jovem atraído pelas riquezas das Índias, pelas minas de ouro e de prata do México e de Potosí, a honradez bem intencionada, o honroso privilégio corporativo legado por gerações? Era a época da cavalaria andante da burguesia, porque também ela teve o seu romantismo e o seu arrebatamento amoroso, mas sobre uma base burguesa e com metas, em última instância, burguesas.